Em Lima, capital do Peru, Stephanie Flores dirigiu-se a um torneio de pôquer no Cassino Atlantic City em 30 de maio de 2010. Ela era uma jogadora experiente e havia recentemente ganho uma grande quantia, $10.000, o que a fazia confiar em suas habilidades. Antes de partir, informou seu pai que estaria de volta em alguns dias, mas ninguém nunca mais a viu. Stephanie morava com seu pai. Sua família gozava de grande respeito na sociedade. Ricardo Flores, seu pai, não era apenas piloto de corridas, mas também candidato à presidência do Peru. Em sua grande família havia 5 filhos, 4 meninos e Stephanie, a mais nova. Apesar de sua alta posição social e boa situação financeira, a família Flores permaneceu modesta e amigável, levando uma vida normal. Os irmãos de Stephanie trabalhavam com gestão de eventos. Ela própria estava no 3º ano de administração de empresas na Universidade de Lima e ajudava seus irmãos nos negócios. Além disso, era uma jogadora de sucesso, o que lhe proporcionava uma boa renda. Quando Stephanie não retornou após o torneio, Ricardo começou a se preocupar. Tal comportamento era totalmente atípico para sua filha, que sempre se destacou por sua responsabilidade e pontualidade. O pai, preocupado, ligou para seus filhos pedindo ajuda. Os irmãos também não conseguiam contatar Stephanie. Começaram a ligar para todos os conhecidos da desaparecida, mas ninguém sabia onde ela estava. Após buscas sem sucesso na área, o pai recorreu à polícia. Os investigadores foram ao hotel onde aconteceu o torneio de pôquer para falar com os funcionários. Os funcionários não puderam dizer onde uma das participantes havia ido. Os investigadores solicitaram os vídeos de vigilância e começaram a analisá-los. Nas gravações do corredor próximo à sala de conferências, notaram que Stephanie se juntou a um jovem de roupas claras que já estava sentado à mesa por volta das 3 da manhã de 30 de maio. Durante o torneio, conversaram amigavelmente e saíram juntos da sala por volta das 5 da manhã. Os funcionários do hotel lembravam de tê-los visto juntos. O desconhecido causou uma boa impressão. Um dos funcionários notou sua semelhança física com Brad Pitt, por isso ficou na memória. Ao revisar mais gravações, os investigadores viram Stephanie e o jovem entrando no quarto 309 às 5h16 da manhã. Pouco depois, ele saiu e voltou com café e bolos. 3h20 após sua primeira aparição no quarto, o jovem saiu com uma mochila e não retornou mais. Ao sair, instruiu os funcionários do hotel a não perturbarem a ocupante do quarto, e os funcionários seguiram isso até a chegada das autoridades. Os investigadores decidiram verificar a condição da jovem, mas quando a porta do quarto se abriu, depararam-se com uma situação perturbadora. No quarto, encontraram Stephanie Flores. Os investigadores descobriram uma raquete de tênis, que classificaram como evidência importante. O exame médico revelou graves lesões nas áreas da cabeça e pescoço. Segundo os especialistas, o trauma causado pelo objeto contundente foi o fator decisivo nesta história. Agora, os investigadores precisavam determinar as razões do ocorrido. Um possível motivo poderia ter sido o roubo de objetos de valor. Faltavam todos os recursos financeiros, cartões e joias da jovem. Stephanie tinha cerca de $15.000 consigo. Após examinar a cena do crime, a polícia já conhecia o envolvido, o mesmo desconhecido das gravações de vigilância. A investigação revelou que o quarto 309 estava reservado em nome de Joran van der Sloot, um cidadão holandês. Os policiais começaram a coletar informações sobre este homem e descobriram fatos perturbadores. Descobriu-se que ele era procurado internacionalmente e seu nome estava ligado a uma história misteriosa. Joran van der Sloot havia chamado a atenção dos investigadores por muito tempo em conexão com o desaparecimento misterioso da americana Natalie Holloway na ilha de Aruba em 30 de maio de 2005.
Essas informações causaram especial preocupação às autoridades policiais, que suspeitavam de seu possível envolvimento em outros incidentes também. A polícia precisava encontrar este homem perigoso o mais rápido possível. Enquanto a busca continuava, os investigadores examinaram os documentos sobre o desaparecimento de Natalee Holloway. Natalee nasceu em 21 de outubro de 1986 em Clinton, Mississippi. Era a primeira filha da família. Após o divórcio dos pais, os filhos ficaram com a mãe, mas mantiveram um relacionamento próximo com o pai. Mais tarde, a mãe de Natalee formou uma nova família com um empresário bem-sucedido e eles se mudaram para sua casa em Mountain Brook, Alabama. Natalee teve excelente desempenho na escola, interessava-se por cheerleading e dança, e se formou com notas muito boas. Foi aceita na universidade com bolsa integral. Mas uma viagem mudou tudo. Natalee foi de férias para a ilha caribenha de Aruba. A ilha de Aruba é um território dos Países Baixos e parte do Caribe holandês. Esta ilha é conhecida por sua segurança e é considerada uma das mais pacíficas da região. Em maio de 2005, a escola organizou uma viagem para formandos. 124 alunos vieram acompanhados de 11 professores para a ilha. Foram hospedados no confortável Hotel Holiday Inn. Vale mencionar que em Aruba o consumo de certas bebidas é permitido a partir dos 18 anos. Cada dia de férias seguia um padrão similar. Os turistas conversavam, tomavam sol na praia e nadavam. Após o almoço, alguns descansavam em seus quartos. À noite, todos se reuniam para jantar e depois iam ao bar do hotel, onde experimentavam diferentes coquetéis. O dia 29 de maio de 2005 foi seu último dia na ilha. Natalee arrumou suas malas como os outros e colocou seu passaporte ao lado da mala antes de ir jantar. Após o jantar, parte do grupo continuou conversando. Outros voltaram aos seus quartos para dormir antes da partida. Na manhã seguinte, quando todos se reuniram no saguão do Holiday Inn para fazer o check-out e partir para o aeroporto, os professores notaram a ausência de uma pessoa. Durante a verificação matinal do grupo, foi constatada a ausência de Natalee Holloway. Ninguém sabia de seu paradeiro. Os professores ligaram para seu quarto suspeitando que ela poderia ter dormido demais, mas não houve resposta. Junto com um funcionário do hotel, abriram o quarto e o encontraram vazio. A bagagem e os documentos de Natalee ainda estavam no lugar. Os funcionários do hotel e os professores organizaram uma busca em toda a área do resort, mas sem sucesso. Por volta das 11 da manhã, uma das professoras entrou em contato com a mãe de Natalee e a informou sobre a situação. Ela perguntou se a jovem poderia ter ido a algum lugar por conta própria. A mãe rejeitou categoricamente essa possibilidade e expressou sua preocupação com um possível incidente. Após a denúncia à polícia, as buscas continuaram com a participação das autoridades. Enquanto isso, o grupo principal retornou para casa com alguns professores. A mãe, preocupada, entrou em contato com seu marido e o pai biológico de Natalee. Juntos, voaram imediatamente para a ilha no próximo voo da cidade vizinha. Além disso, ela informou o número de emergência 911 e o FBI sobre o incidente. Após sua chegada em Aruba, os parentes imediatamente se juntaram à busca, questionando hóspedes do hotel e turistas no resort. Distribuíram fotos de Natalee e colaboraram ativamente com as investigações. Durante as investigações, descobriu-se que Natalee não havia retornado ao seu quarto na última noite. Os frequentadores do cassino que estavam próximos ao hotel notaram Natalee conversando com um jovem alto de aparência europeia da Holanda. Na opinião deles, ela poderia ter ido embora com ele. Quando o estabelecimento fechou à 1h da manhã, os funcionários viram a jovem entrar em um Honda cinza, onde havia 3 jovens. O pessoal da segurança conhecia bem esses frequentes visitantes do cassino. O holandês Johan van der Sloot
e os irmãos Deepak e Satish Kapoor. A verificação das gravações das câmeras de segurança confirmou as declarações dos funcionários. A equipe notou que o jovem holandês aparecia frequentemente no cassino, onde, segundo suas observações, tentava conhecer turistas ricas para obter vantagens financeiras delas. Joran morava com seus pais na ilha, que pertenciam a um círculo respeitável. Seu pai trabalhava na área jurídica e se preparava para uma posição de juiz. O próprio jovem mostrava grandes promessas nos esportes e estudos. Previam-lhe uma carreira de sucesso no futebol. No entanto, recentemente seu comportamento havia mudado. Ele passava muito tempo em bares e cassinos. Todas as evidências apontavam para o jovem holandês, então os pais, junto com as autoridades, foram até ele para obter esclarecimentos. Na frente da casa estava o mesmo Honda cinza em que Natalie foi vista pela última vez. Quando as autoridades explicaram ao pai de Joran o motivo de sua visita, ele informou que seu filho estava no cassino de outro hotel. Os policiais correram para lá, mas Joran já havia desaparecido. Durante a busca, seu pai ligou e disse que o filho havia retornado para casa com seu amigo Deepak. Os oficiais que chegaram decidiram interrogar os amigos separadamente. Suas histórias não apenas diferiam uma da outra, mas também mudavam constantemente. Inicialmente, ambos insistiam que nunca haviam encontrado Natalie. No entanto, quando lhes mostraram as gravações de vigilância onde conversavam com a jovem, Joran, de repente, lembrou do encontro naquela noite. Segundo ele, após o jogo no cassino, Natalie sugeriu ir a uma boate. Ele concordou e convidou Deepak e seu irmão, Satish. Juntos, foram de carro até lá. Depois, segundo Joran, eles o levaram ao hotel e não viram mais a jovem. No entanto, a polícia já sabia que essa história era inventada. Eles haviam analisado todas as gravações das câmeras e tinham certeza de que Natalie não havia mais aparecido no hotel. Durante as investigações, os suspeitos foram presos várias vezes por declarações falsas, mas tiveram que ser liberados sem acusação por falta de provas conclusivas. Durante os interrogatórios, sua história mudou. Agora diziam que após a boate foram ao farol para observar tubarões e depois seguiram para a praia de Arashi. Joran contou que seus amigos foram embora e os deixaram sozinhos. Por fim, ele partiu sozinho, alegando que precisava ir cedo para a aula enquanto a jovem queria ficar e continuar festejando. Ela supostamente havia permitido que ele fosse embora. Joran insistiu que não tinha nada a ver com seu desaparecimento, mas admitiu que agora se arrependia de sua decisão de deixá-la sozinha. Segundo ele, só houve beijos. Nada mais aconteceu. No entanto, seus amigos contaram uma versão diferente. O holandês havia se comportado de maneira desonrosa com a jovem e a deixou na praia. Os investigadores examinaram minuciosamente a praia mencionada, mas não encontraram vestígios da presença de Natalie. Uma nova pista foi fornecida por um jardineiro do hotel vizinho. Ele relatou ter visto 3 jovens, Joran, Deepak e Satish, fazendo algo em um terreno baldio perto do lago naquela noite. As autoridades chegaram ao local indicado e examinaram a área, porém, sem sucesso. O tempo passou, mas não houve progressos significativos no caso. Os familiares estavam insatisfeitos com o trabalho dos investigadores e criticavam sua falta de profissionalismo. A família estava convencida de que Joran estava envolvido no incidente e que mais pressão deveria ser exercida sobre ele para obter uma confissão, o que a polícia não fez. A família ofereceu uma recompensa substancial, $100 mil por informações sobre o paradeiro de Natalie e $1 milhão por seu retorno seguro para casa. Os moradores locais ligavam constantemente com suas teorias na esperança de receber a recompensa, mas todas as ligações se provaram inúteis. As autoridades policiais criticaram a abordagem dos pais e acreditavam que a recompensa oferecida apenas atrapalhava as investigações. Enquanto isso, os pais continuavam sua busca ativa, distribuíam folhetos informativos
colavam cartazes e participavam de operações de busca. As autoridades de Aruba consideravam que a família Holloway exercia pressão excessiva ao exigir a prisão dos suspeitos antes que provas suficientes fossem coletadas. Em determinado momento, os irmãos Cowpole informaram às autoridades que o pai de Joran havia ajudado a esconder provas. O homem foi preso, mas liberado após 3 dias por falta de provas. A história do desaparecimento de Natalie atraiu grande atenção na mídia americana, o que preocupou as autoridades de Aruba. Afinal, sua principal receita vinha de turistas dos Buzeoa. O caso recebeu atenção especialmente através dos pais de Natalie, que persistentemente buscavam justiça e tentavam fazer avançar as investigações. Joran também não ficou inativo. Ele dava prontamente entrevistas pagas a emissoras de televisão americanas, nas quais falava sobre seu encontro com Natalie e os eventos daquela noite. O jovem insistia que não tinha nada a ver com o incidente. Após 1 ano, Joran retornou à Holanda e continuou seus estudos. Em entrevistas à mídia local, alegou que tentaram incriminá-lo. Segundo suas declarações, ele deixou Natalie na praia e foi para casa. 2 anos após o incidente, Joran publicou um livro junto com um jornalista, no qual detalhou sua versão dos eventos. Dessa forma, ele conseguiu obter um bom lucro com essa história e o alvoroço criado. Após os insistentes pedidos da família de Natalie, as autoridades policiais realizaram uma busca minuciosa na propriedade de Joran, na ilha de Aruba. Examinaram a casa e o terreno ao redor, mas não encontraram nada significativo para as investigações. O desenvolvimento dos eventos foi acompanhado atentamente em muitos países, especialmente nos Oik Cubinhos, Aruba e Holanda. Joran estava no centro das atenções públicas, e o público se dividiu em 2 campos. Alguns o consideravam envolvido no desaparecimento de Natalie, outros acreditavam em sua inocência. 3 anos após o desaparecimento de Natalie, surgiram novas informações. Uma testemunha relatou ter visto Joran e seu pai perto de um lago às 4 da manhã naquela noite. Segundo ele, o jovem correu até um restaurante fast food e algum tempo depois os 2 homens partiram em um Jeep vermelho. Um segundo indício foi o depoimento da ex-namorada de Joran. Ela informou à polícia que o holandês havia dito uma frase estranha uma noite sobre a praia e suas possibilidades, que a deixou muito perturbada. Apesar de muitas pistas, novas informações e declarações contraditórias dos suspeitos, os investigadores locais consideravam que as evidências coletadas não eram suficientes para uma acusação. Os processos contra Joran, Deepak e Satish foram arquivados. Conforme informaram os representantes das autoridades policiais, a investigação só pode ser reaberta se surgirem novas informações. Em 2008, surgiu material gravado por um jornalista holandês com uma câmera escondida. No vídeo, Joran contava sua versão dos eventos daquela noite na praia com Natalie. Segundo ele, após sua intimidade, a jovem passou mal repentinamente e não mostrou mais sinais de vida. Então ele procurou seus amigos para ajuda, e eles foram de barco para o mar aberto. Mais tarde surgiu outra gravação, na qual ele falava com clara satisfação que nenhum vestígio do incidente foi encontrado. Caso contrário, teria sérios problemas. Ele também insinuou a ajuda de alguém nessa situação. Surpreendentemente, todas essas confissões não tiveram consequências para ele. As autoridades policiais de Aruba não consideraram sua confissão em vídeo credível e a declararam insuficiente para um processo judicial. Para uma investigação completa, eram necessárias provas materiais, que eles não tinham. Em sua opinião, Joran estava apenas buscando fama e ganho financeiro inventando várias histórias. Por um tempo, Joran esteve por iniciativa própria em uma instituição psiquiátrica. Mais tarde, mudou-se para Bangkok, onde comprou um pequeno café com os recursos de entrevistas e publicações e se dedicou ao empreendedorismo.
No mesmo ano, outra representante da imprensa encontrou-se com Joran na Tailândia. Durante a conversa, ele compartilhou informações chocantes sobre seu envolvimento em atividades ilegais. Suas ações pareciam estranhas e imprevisíveis. Após essa conversa, ele teve problemas com as autoridades locais. A polícia começou a verificar suas declarações sobre atividades ilegais. Como resultado, ele teve que deixar o país às pressas, abandonando seu negócio e suas economias. Pouco depois, seu pai sofreu um ataque cardíaco e Joran se considerou a causa desse incidente. Ele acabou novamente em uma clínica psiquiátrica devido a seu estado emocional. Após a alta, Joran se viu confrontado com dificuldades financeiras e inventou um novo método para conseguir dinheiro. Em 2019, um representante da família Holloway relatou uma oferta incomum. Um anônimo havia entrado em contato com ele e exigido $250 mil por informações sobre Natalie Holloway. Ele insistiu em um adiantamento de 25 mil. As investigações revelaram que Joran havia enviado as mensagens. O pai de Natalie concordou com um encontro na ilha de Aruba e entregou o adiantamento exigido. Desta vez, Joran contou uma nova versão dos eventos. Segundo ele, naquela noite houve um acidente. Natalie queria ir embora. Ele a deixou ir. Mas ela tropeçou e caiu. Depois disso, ele supostamente procurou seu pai, e eles esconderam os vestígios do incidente na fundação de uma casa em construção. Joran insistiu em sua inocência e mostrou um local específico. No entanto, a verificação provou a falsidade dessas declarações. Os pais de Natalie trabalharam com o FBI e coletaram material contra o holandês, pelo menos por fraude e extorsão. Após a acusação, Joran fugiu para o Peru, onde aconteceu a história com Stephanie Flores. Em 3 de junho de 2010, a ex-namorada de Joran informou a polícia sobre seu paradeiro. Descobriu-se que ele havia pedido dinheiro a ela para uma passagem aérea, mas ela decidiu ajudar nas investigações. Joran foi preso no Chile. Durante a prisão, os policiais notaram vestígios do incidente nas roupas de Joran. Aparentemente, ele estava com pressa para fugir e não teve tempo de se organizar. Foi levado ao Peru, onde foi acusado pelo desaparecimento de Stephanie Flores. No primeiro interrogatório, ele negou qualquer envolvimento. Segundo suas declarações, ladrões armados teriam invadido o quarto do hotel, levado objetos de valor e atacado a jovem, enquanto ele conseguiu fugir. No entanto, os investigadores rapidamente refutaram essa versão. Após 4 dias, Joran mudou seu depoimento. Segundo ele, estavam conversando pacificamente no quarto até que Stephanie descobriu em seu laptop informações sobre o caso Natalie Holloway e seu possível envolvimento em seu desaparecimento. Ele tentou explicar que era um mal-entendido, mas ela ficou com medo e não acreditou nele. Após a conversa desagradável, a situação saiu de controle. Joran alegou que se arrependia do ocorrido e explicou suas ações pela influência do álcool e medo de uma possível denúncia de Stephanie à polícia. Segundo suas palavras, agiu impulsivamente e perdeu o autocontrole. No entanto, os investigadores mantiveram uma versão mais simples. Suspeitavam que o desaparecimento de dinheiro e objetos de valor do quarto era o motivo. A ausência dos pertences pessoais de Stephanie apoiava essa versão. Consciente de que enfrentaria uma longa pena de prisão no Peru, Joran tentou negociar com os investigadores. Ofereceu revelar a localização das evidências no caso Natalie Holloway, em troca da retirada das acusações, mas sua oferta foi rejeitada. O julgamento começou e todas as evidências apontavam para seu envolvimento. O processo foi bastante rápido. O promotor apresentou gravações de vigilância mostrando Joran entrando no quarto com Stephanie e mais tarde saindo sozinho. Foram encontradas marcas em sua mão e a investigação identificou seu DNA nas evidências encontradas. A defesa não tinha como contestar isso,
Então Joran, por conselho de sua advogada, fez uma confissão. A jurista prometeu que a pena não excederia 15 anos. No entanto, o tribunal o condenou a 28 anos de prisão e o obrigou a pagar uma indenização de $75 mil à família de Stephanie. Em 2014, Joran conheceu na prisão Lady Figueroa, uma contadora peruana de 33 anos que vendia doces e cigarros lá. Desenvolveu-se um relacionamento entre eles e logo se casaram. O casal teve uma filha, que nomearam em homenagem à avó de Joran, Trudy Vandersloot. Graças às regras flexíveis, sua esposa o visitava 2 vezes por semana e o descrevia como uma pessoa muito bondosa. Mas em 2020, Joran decidiu se separar dela em favor de Eva, de 24 anos, com quem ele conduzia comércio ilegal de substâncias proibidas na prisão. Após essa descoberta, Joran recebeu mais 7 anos de prisão por tráfico de substâncias proibidas. Foi transferido para uma instituição de segurança máxima, onde as visitas são proibidas. No entanto, ele continua mantendo correspondência com Eva e outras mulheres. Nunca foram apresentadas acusações oficiais contra Joran no caso do desaparecimento de Natalee Holloway. O caso permanece sem solução, embora os familiares estejam convencidos do envolvimento de Joran no desaparecimento da jovem. Os parentes de Natalee suspeitam que ela se tornou o próximo alvo de seu esquema de fraude. Em sua opinião, Joran tentou extorquir dinheiro dela. Possivelmente, eles tinham outros planos inicialmente, mas algo não saiu conforme o esquema. Provavelmente, Natalee se recusou a entregar o dinheiro, e sua tentativa de fraude fracassou. Após a briga, os perpetradores podem ter eliminado as evidências no oceano, onde vivem peixes predadores. A família Holloway foi fortalecida em suas suspeitas após o caso de Stephanie, que Joran também conheceu no cassino. A semelhança das circunstâncias das duas histórias não parecia ser coincidência. Originalmente, as autoridades peruanas planejavam entregar Joran Vandersloot ao lado americano apenas após ele cumprir sua pena no caso Stephanie Flores. Em maio, no entanto, a situação mudou. As autoridades peruanas concordaram com uma transferência temporária de Vandersloot para os Immokalee para examinar as acusações após o que ele deve ser devolvido. Esta decisão foi tomada devido à idade avançada das principais testemunhas, que não podem esperar vários anos mais. Joran tentou, através de seu advogado, contestar a decisão de extradição, alegando a falta de notificação prévia, mas foi rejeitado. No final de maio de 2023, Vandersloot foi atacado por outros presos na prisão peruana. No início de junho, agentes do FBI chegaram com um avião especial para buscá-lo. Em 8 de junho de 2023, Joran Vandersloot chegou aos EUoA. Foi levado para a prisão de Birmingham, perto da cidade natal de Natalee Holloway. Nada foi informado ainda sobre o início do processo judicial.